A Arca da Aliança, uma das mais intrigantes histórias bíblicas, representa a presença divina entre o povo de Deus no Antigo Testamento. Imagina só, um objeto que carrega consigo não apenas o simbolismo de fé, mas também um mistério que atravessa os séculos. Envolta em curiosidade, a Arca da Aliança aparece em diversos relatos. Seus ensinamentos bíblicos e sua participação em eventos extraordinários a tornam uma lenda viva nas páginas da Bíblia. E hoje questionamos: qual é a relevância dessa arca na nossa vida atual? Será que algo construído há milênios ainda carrega significados para nós? A Arca da Aliança continua a fascinar não só pelos seus aspectos místicos, mas também por seu papel singular nas histórias bíblicas. Ah, como é fascinante! Ela é mencionada em contextos tão profundos que despertam o interesse de estudiosos e curiosos. A exclusividade da arca, com suas regras rigorosas de manuseio, onde apenas os autorizados podiam tocá-la sem sofrer consequências mortais, adiciona uma camada extra de mistério. Esse artefato sagrado nos convida a explorar mais sobre os ensinamentos bíblicos e o que realmente significava estar na presença de Deus. Nos dias de hoje, muitas vezes nos perguntamos se a Arca da Aliança ainda tem algum impacto. Afinal, estamos em uma era onde a ciência e a tecnologia dominam. Mas será que isso diminui a importância dos símbolos antigos? É fascinante refletir sobre isso, especialmente quando pensamos na Bíblia e na história que ela carrega. A arca, como uma representação da fé e da presença divina, ainda pode ensinar muito sobre respeito, reverência e conexão espiritual. E então, nos perguntamos: como podemos aplicar esses antigos ensinamentos em nossas vidas modernas? A construção da Arca da Aliança é um testemunho da habilidade e dedicação do povo de Deus. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora, ela é um baú retangular que combina simplicidade e esplendor. Esse revestimento dourado simboliza a pureza e a glória divina, refletindo a luz de Deus em cada detalhe. Com suas dimensões de 1,10 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e altura, a arca é uma obra de arte que transcende o tempo. Cada centímetro é um lembrete dos ensinamentos bíblicos sobre a grandiosidade e a santidade. Nas extremidades inferiores da arca, encontramos argolas de ouro que servem a um propósito prático e simbólico. Nessas argolas, são inseridas varas para transportar a arca, permitindo que os levitas a carreguem com reverência. Isso nos ensina sobre a importância de seguir as instruções divinas com precisão e respeito. Cada detalhe da construção da arca, desde a madeira escolhida até o ouro puro que a reveste, nos faz lembrar que a Bíblia está repleta de simbolismos e significados profundos, refletindo a ligação íntima entre o divino e o terreno. O propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, é uma peça central de sua descrição física. Feita de ouro puro, nela repousam as figuras de 2 querubins de ouro batido, com suas asas estendidas e voltadas uma para a outra. Este detalhe é impressionante e carrega um peso simbólico enorme. Os querubins, seres angelicais, representam a guarda da presença de Deus, tornando a arca um trono divino. A visão desses querubins nos remete às histórias bíblicas e aos ensinamentos sobre a proteção e a reverência ao sagrado, conectando-nos com as profundas raízes de nossa fé. A Arca da Aliança, em toda a sua majestade, desempenhava funções cruciais no Antigo Testamento. Primordialmente, ela era o símbolo palpável da presença de Deus entre seu povo. Imagine a sensação de segurança e reverência que os israelitas sentiam ao saber que o próprio Criador estava ali, representado por esse artefato sagrado. Este símbolo de presença divina não era apenas um conceito abstrato, mas uma realidade concreta que guiava e inspirava as histórias bíblicas. A cada menção da arca, somos lembrados da promessa divina de estar sempre presente, protegendo e guiando. Além de ser um símbolo divino, a Arca da Aliança servia como cofre sagrado para as tábuas da lei, os mandamentos dados a Moisés no Sinai. Esses mandamentos, esculpidos em pedra, eram mais do que simples regras. Eram a base moral e espiritual do povo de Israel. Guardar as tábuas da lei na arca reforçava a ideia de que as leis divinas não eram apenas para ser lidas,
mas para serem protegidas e veneradas. Essa função da arca como guardiã dos mandamentos destaca a importância dos ensinamentos bíblicos e a necessidade de honrar as palavras sagradas em nossas vidas cotidianas. Dentro da Arca da Aliança, além das tábuas da lei, também eram guardados o vaso do maná e a vara de Arão. O vaso do maná, lembrança do sustento divino durante a jornada no deserto, e a vara de Arão, que floresceu como sinal de escolha divina, são símbolos de provisão e autoridade de Deus. Esses itens reforçam o propósito da arca como um lembrete constante das promessas e intervenções divinas. Em cada detalhe, a arca nos convida a refletir sobre as histórias bíblicas e os ensinamentos que nos moldam, mostrando que a fé é sustentada não apenas por palavras, mas por atos divinos que transformam vidas. No vasto panorama das histórias bíblicas, a Arca da Aliança se destaca como um símbolo poderoso do trono de Deus. Em suas viagens pelo deserto, o povo de Israel via na arca uma representação tangível do poder e da majestade divina. A cada jornada, esse artefato sagrado guiava a nação escolhida, um lembrete constante de que Deus estava presente, liderando e protegendo. A imagem da arca sendo carregada pelos levitas, reluzindo ao sol do deserto, evocava uma sensação de reverência e awe que marcava profundamente a vida espiritual do povo. Além de ser um símbolo de liderança divina, a Arca da Aliança desempenhou um papel crucial nas campanhas militares de Israel. Durante a conquista de Jericó, por exemplo, a arca foi levada à frente das tropas, simbolizando que a batalha era, em última análise, liderada por Deus. Esse artefato sagrado não era apenas um símbolo passivo, mas um ativo participante nas vitórias do povo de Deus. A presença da arca inspirava coragem e fé, lembrando a todos que, com Deus à frente, nenhuma fortaleza era inexpugnável. Esses momentos épicos reforçam os ensinamentos bíblicos sobre confiança e dependência divina. Ao longo dos anos, a Arca da Aliança percorreu vários lugares significativos. Inicialmente guardada em Siló, depois levada para Quiriate Jearim e finalmente para Jerusalém, cada local refletia uma fase diferente da história de Israel. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele estabeleceu a cidade como o centro espiritual e político da nação. A importância da arca na vida do povo de Deus não pode ser subestimada. Ela esteve presente em momentos de triunfo e calamidade, sempre como um lembrete do pacto entre Deus e Israel. Cada movimentação da arca pelos territórios é uma lição viva das histórias bíblicas, ensinando-nos sobre a fidelidade e a presença constante do divino em todas as circunstâncias. O paradeiro da Arca da Aliança é um dos maiores mistérios das histórias bíblicas. Durante a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, muitos acreditam que a arca foi perdida para sempre. Alguns estudiosos sugerem que ela foi capturada e levada para a Babilônia, enquanto outros pensam que pode ter sido destruída para extrair seu ouro valioso. A ideia de um artefato tão sagrado se perder no tempo é, sem dúvida, fascinante e perturbadora. Esse enigma alimenta especulações e teorias até os dias de hoje, mostrando como os ensinamentos bíblicos continuam a despertar curiosidade. Além dessas hipóteses, há também a profecia de Jeremias, que previu a ausência da arca. Ele afirmou que um dia ela não seria mais lembrada nem necessária, pois Jerusalém seria chamada de trono de Deus. Essa profecia sugere que o propósito da arca foi cumprido e que algo maior estava por vir. No entanto, as referências apócrifas trazem outra camada de mistério, afirmando que Jeremias pode ter escondido a arca no Monte Nebo, junto com a tenda e o altar de incenso. Estas histórias bíblicas e ensinamentos nos levam a refletir sobre a natureza transitória dos símbolos e a eterna presença divina. Para alguns cristãos, existe a crença de que a Arca da Aliança atualmente reside no céu, baseada em uma passagem do livro de Apocalipse. Embora essa interpretação seja popular, ela é frequentemente debatida devido ao estilo profético e simbólico do Apocalipse. Interpretar literalmente pode desviar do verdadeiro propósito da arca. Essas discussões nos mostram que, independentemente de seu paradeiro físico, o significado da arca transcende sua localização. A reflexão sobre a arca
nos convida a buscar uma compreensão mais profunda dos ensinamentos bíblicos, percebendo que os símbolos terrenos apontam para realidades espirituais eternas. No vasto cenário dos ensinamentos bíblicos, a Arca da Aliança surge como um símbolo temporário, apontando para uma realidade superior inaugurada por Cristo. Em sua essência, a Arca serviu como um precursor, um sinal tangível da presença de Deus entre seu povo, mas apenas um vislumbre do que estava por vir. Com a vinda de Cristo, a revelação final de Deus se manifestou de maneira completa e definitiva. A presença divina não está mais confinada a um objeto ou lugar específico, mas se tornou acessível a todos através da obra redentora de Jesus. Essa transição nos ensina sobre a evolução da fé e a culminação dos planos divinos nas histórias bíblicas. Cristo, ao contrário da Arca da Aliança, é a encarnação viva da presença de Deus. Ele habitou entre nós, ensinando e transformando vidas, e após sua ressurreição, o Espírito Santo foi enviado para continuar essa obra. Isso nos mostra que a presença de Deus não está mais limitada a um símbolo físico, mas é experimentada de maneira pessoal e direta por cada crente. A Bíblia nos guia através dessas mudanças, revelando que os símbolos do Antigo Testamento eram sombras das coisas celestiais que se concretizaram em Cristo. Esse ensinamento bíblico nos convida a viver uma fé mais profunda e conectada com a realidade espiritual. Na Nova Aliança, a Arca da Aliança não tem mais uma função prática. Sua finalidade foi cumprida, e agora os crentes são chamados a ser o próprio templo do Espírito Santo. Isso significa que cada um de nós carrega a presença divina, vivendo de acordo com os ensinamentos bíblicos e refletindo a luz de Cristo em nossas ações diárias. Essa compreensão transforma nossa perspectiva de adoração e espiritualidade, lembrando-nos que a verdadeira adoração é vivida através de uma relação íntima com Deus. Ao refletirmos sobre o papel da arca, somos desafiados a abraçar essa nova realidade e a caminhar com fé renovada e propósito claro. Compreender o verdadeiro significado da Arca da Aliança é uma jornada que nos leva além dos mitos e mistérios, convidando-nos a um entendimento mais profundo e autêntico dos ensinamentos bíblicos. Desvendar o papel histórico e teológico da arca é essencial para valorizar sua importância, sem cair no misticismo ou em interpretações sensacionalistas. Reconhecer a arca como um símbolo que aponta para Cristo e a obra do Espírito Santo nos ajuda a apreciar a continuidade da revelação divina através das eras. A reflexão sobre a Arca da Aliança também nos desafia a aplicar esses conhecimentos em nossa vida espiritual diária. Você já se perguntou como esses ensinamentos podem transformar sua percepção de fé e adoração? Pensar sobre o propósito da arca e sua evolução para a presença de Cristo nos encoraja a buscar uma relação mais íntima e pessoal com Deus, vivendo de acordo com os princípios bíblicos em todas as áreas de nossa vida. A presença divina não está mais confinada a um objeto sagrado, mas é vivida e experimentada através de nossas ações e decisões diárias. Então, que tal continuar essa jornada de aprendizado e transformação? Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum estudo bíblico. Junte-se a nós enquanto exploramos mais histórias bíblicas e ensinamentos que podem mudar sua vida. Deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e faça parte dessa comunidade de fé e conhecimento. Afinal, o que você pode fazer hoje para aprofundar sua compreensão das histórias da Bíblia e aplicar seus ensinamentos em sua vida?